Tudo bem? Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre filosofia moderna. Hoje é sobre a ética de Kant, que é muito legal. Então vamos ler o textinho. Princípios práticos são subjetivos, ou máximas, quando a condição é considerada pelo sujeito como verdadeira só para a sua vontade. São, por outro lado, objetivos, quando a condição é válida para a vontade de todo ser natural. Então o que o Enem quer saber é: a concepção ética presente no texto defende o quê? Comecemos pela B. Será que a concepção ética desse texto, ou seja, a concepção ética de Kant, ela fala sobre a maximização da utilidade? Veja, isso aqui seria utilitarismo. O Kant é utilitarista? Não, não é. Se você não sabe o que é utilitarismo, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre isso. Tem a ver com o Jeremy Bentham, com o Stuart Mill, não com o Kant. Ora, se você também não tem ideia do que seja a ética do Kant, eu também tenho um vídeo inteiro. Na verdade, é o vídeo mais longo do canal até o momento. Tem 1h17, só falando sobre a ética do Kant. O Kant é um sujeito que fala em dever, não é? Ele fala em imperativos. Você tem um imperativo hipotético, que é quando você usa a razão como se fosse um instrumento, não é? Eu quero entrar na melhor faculdade. O que eu preciso fazer para entrar lá? Eu preciso estudar muito. Então você estuda tendo em vista alcançar a melhor universidade, aquela que é o seu sonho. Veja, isso é fazer uso da razão de modo instrumental. Isso é um imperativo, é uma ordem hipotética. O que eu preciso fazer? Faço X para alcançar Y. Isso não é moral. O imperativo hipotético não é o suficiente. Para ser livre, para agir moralmente, você precisa seguir o imperativo categórico, que é quando você faz o que deve, porque você deve fazer. Seria o caso de: por que você estuda? Eu estudo porque devo estudar. Não porque eu quero entrar na universidade, mas porque eu devo estudar, porque é a coisa certa a se fazer. É nesse momento, quando o imperativo categórico é seguido, que a moral pode ser universalizada. O dever pode ser universalizado, quando as pessoas seguem esse imperativo, que é o mesmo em todas as pessoas, porque esse imperativo é dado pela razão prática. Então, as pessoas, sendo seres racionais, seguem a mesma razão, seguem o mesmo imperativo. Você faz o que deve, porque deve fazer. Essa é a ideia. Se você quiser saber mais, de novo, bote lá o vídeo que você vai entender tudinho. Então, sabendo isso, evidentemente o Kant não é utilitarista. Na verdade, ele se coloca contra essa perspectiva. Ele vai falar: isso não funciona. Então, talvez seja uma aprovação pelo sentimento. Ora, claro que não. É exatamente o que eu acabei de explicar, não é? A solução para o Kant, o que torna a moral universal, é o fato de que ela se baseia, ela segue uma regra que é dada pela razão prática. Ou seja, é justamente porque somos racionais que a máxima se torna objetiva, como diz o texto. Porque todo ser natural, todo ser racional, vai encontrar dentro de si esse imperativo categórico. Então não pode ser assim. Não é porque o sentimento tem uma esfera importante, não. Na verdade, o sentimento tende a fazer o quê? A tornar qualquer ação sua particular, não é? Você tem um sentimento por aquela pessoa, ou você odeia aquela outra pessoa. Veja, particular, isso não é o suficiente para a ética. Então não é isso. Talvez seja a identificação da justa medida. Não. Isso aqui, sabe quem fala isso? Aristóteles. Aquela ideia de que você precisa encontrar o caminho certo, aquela coisa da prudência entre os extremos, né? Por isso, justa medida. Não é isso que está escrito aqui. Essa não é a ideia do Kant. Então, será que não é uma obediência à determinação divina? Rapaz, essa aqui é uma das piores. O Kant, evidentemente, não está dizendo que a moral ela só ganha universalidade porque as pessoas obedecem ao mesmo Deus. Que bobagem, que coisa sem pé nem cabeça. É claro que não é isso. Inclusive, basta você pensar um pouquinho que você vai perceber: puxa vida, a gente não pode justificar a ética tendo como base determinações divinas, não é? É evidente que isso não vai funcionar. Então a única coisa que serve aqui, que é o que o Kant diz na sua ética, no seu pensamento ético, é a universalidade do dever. Universalidade do dever, que é o que torna a moral objetiva, nada mais é do que o imperativo categórico. É aquela regra que se apresenta a você porque você é racional. Então é isso que universaliza. É por isso que o dever é universal. Porque todos encontram dentro de si esse bendito imperativo categórico. Tranquila a questão. Ainda que o texto do Kant possa não ser dos mais palatáveis, né, das coisas mais agradáveis de se ler, se você tem um tiquinho só de compreensão do que o Kant fala, você mata esse negócio. Kant não é utilitário, não é sentimento, não é nada disso. Então, semana que vem, a gente fala de uma nova questão do Enem. Até lá!